Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna. Boa noite. Boa noite, Nadir. Boa noite, Márcio. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tô bem, Boa e noite, você? gente. Oi? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. Pessoal, então, enquanto a gente vai esperando mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando, já vão pegando a aguinha de vocês, para a gente receber todos os fluidos necessários para essa noite, para essa semana. Boa noite, Paulo. Hoje a gente vai dar sequência aí no nosso estudo do livro Segue-me, do Emmanuel. Acho que a gente já pode ir começando, né, Ju? Uhum. Então, primeiramente, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai Maior, pedindo toda a proteção, amparo para essa noite, para mais um estudo, que possamos nessa noite receber através dos guias de luz, através dos mensageiros de Jesus, todas as orientações, intuições necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, né? E que possamos sair desse estudo, dessa live, melhores do que quando chegamos. Que assim seja. Assim seja. Eu vou ler o nosso livro, né? Segue-me. E o item de hoje, né? Fala a cura própria, né? Profunda, hein? O título já é impactante. Nós vamos começar com uma citação de Mateus, né? Capítulo 9, 35, que diz: pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a espineia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não os sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoque
os rins com venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Muito Bem forte, profundo. né? Sim. Eu achei muito bacana essa leitura, porque mostra exatamente o que Jesus espera de nós, né? Ele espera que a gente cuide do nosso corpo físico, que também é uma obra divina, mas ele também espera de nós o cuidado espiritual, né? Do nosso espírito, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então, de nada adianta a gente só cuidar do corpo físico, né? Cuidar de uma catarata, cuidar de uma dor no peito, cuidar de uma arritmia, de qualquer doença física, orgânica, né? Se os nossos pensamentos continuarem totalmente desconexos dos princípios de Jesus, né? Você falando, né, dessa questão da gente se conectar, né? Me veio à mente, né, uma passagem, né, de Jesus, em que ele é solicitado, né, e a pessoa pergunta para ele, né, se ele pode curar-me, né, ele fala, cura-me, né, e aí ele responde, tu crês que te posso curar? Olha, Jesus ele é perfeito, né? Então, olha a frase que ele usou, né? Ele voltou a pergunta para a pessoa. Porque quando a pessoa, ela recebe a pergunta, ela começa a refletir, né? E aí a pergunta, ela é psicoterapêutica, né? Então, muitos não acreditam que podem se curar, né? Muitos não, ou eles não querem, né? Realmente essa frase, né? Essa palavra, não querem se curar. Mas por quê, né? Usa a doença como uma autorrealização, né? Para os seus conflitos, né? Profundos, conflitos de inferioridade, né? Transtorno masoquista, né? Todos os transtornos que a gente tem e associado, né? Tudo isso é associado com a nossa condição moral, né? Nosso egoísmo, né? As nossas dificuldades, né? Com o nosso orgulho, né? A nossa vaidade. Então, associado a isso, nós temos dificuldades de realmente querer a cura, porque às vezes é conveniente, né, estarmos naquela condição, né? Então a pergunta ela é psicoterapêutica, mas você quer, né? Ele quis dizer, você quer se curar realmente, né? Ele pergunta, tu crês que posso te curar, né? Então muitos se recusam a essa terapêutica, né? Então, essa é uma situação em que a gente vê a pessoa em condições difíceis, né? E a gente passa a imaginar, mas ela está numa situação tão difícil, por que ela não iria querer, né, se curar? Mas isso é muito profundo, né? Isso é algo muito profundo de cada um, né? E a gente acaba que estar na condição de vítima, né, de uma situação confortável, às vezes, né, é melhor
do que ter que dar o próximo passo. E dar o próximo passo significa deixarmos algumas coisas para trás e fazermos melhor do que antes, né? Quer dizer, deixar aquilo que nos conforta, sermos daquela forma até aquele presente momento, né? É o que você acabou de falar. É muito mais confortável a gente se colocar no lugar de uma vítima, né? De que sou um coitadinho, de que estou passando por uma situação difícil, não mereço passar por isso, do que a gente olhar para dentro, né? E muitas vezes ter a consciência de que aquela enfermidade pode ser algo até de outras vidas, muitas vezes é de outras vidas, né? A lei de causa e efeito, ela é muito certa. Quando a gente escolhe um caminho, aquele caminho tem consequências. Se a gente escolher o caminho ruim, vão ter consequências ruins. E isso não só dessa vida, de outras vidas também. Então, muitas vezes, as enfermidades que a gente passa aqui, nessa vida que estamos vivendo, são para a gente evoluir de outros erros que a gente cometeu, né? De outras vidas ou de um passado próximo. Então, é muito mais fácil a gente se colocar no papel de vítima do que a gente olhar para dentro e aceitar isso, de que eu errei, muitas vezes se perdoar, né? Porque o auto-perdão às vezes é muito mais difícil do que perdoar o outro, e realmente olhar para dentro e falar, não, errei e estou aqui para melhorar, então vamos seguir em frente. Muitas vezes a gente prefere ficar ali na inércia, esperando só a cura de Deus, né? Deus, pelo amor de Deus, me cura. E não é bem por aí, né? Não é isso que Jesus espera de nós. Inclusive, ele deu a oportunidade, nos deu esse novo corpo, né? Esse corpo físico, para a gente cuidar dele, para a gente vir aqui e fazer diferente. Para a gente realmente continuar ali na evolução espiritual. Porque senão a gente não estaria aqui, né? Se a gente já tivesse cumprido tudo, vivido tudo, a gente estava lá junto com ele, junto com os seres mais evoluídos. Então, se a gente está aqui é porque a gente realmente teve a oportunidade de mudança, né? De ter essa cura própria, né? De olhar para dentro e falar, olha, preciso mudar isso ainda. Por onde que eu vou começar? Né? Realmente colocar a mão na massa e não ficar só esperando Deus e os guias de luz fazerem algo por nós, né? Isso precisa partir da gente, igual você falou. É quando nós declaramos, né, que realmente nós queremos, quando queremos melhorar a nossa vida, né, queremos mudar a nossa vida, porque nós estamos aqui em constante aprendizado, né? Então, quando nós declaramos que nós estamos em condição de aprendizes, né, e que nós queremos que seja melhor a cada dia a nossa vida, né? Então, nós temos neurônios, né, que produz constantemente, né, quando nós voltamos esse pensamento para algo, para a autocura, né, nós voltamos o pensamento e isso é produzido, né, em nós, a serotonina, né, a noradrenalina, a dopamina, né, e aí, a partir daí, há uma mudança mental, né, quando nós nos esforçamos, né, em pensamento, nós conseguimos que o corpo reaja a esse pensamento, né? E esse pensamento, ele é um fator de cura dentro de nós. Ele pode ser um fator de cura ou destruição, né? Ele pode nos adoecer, como nos curar também, né? Por isso que é tão importante a questão do pensamento, né? A cura começa pelo pensamento. A partir do momento que a gente compreende onde a gente está errando nos nossos pensamentos, igual você falou, nós mesmos podemos nos curar ou nos amaldiçoar a partir daquilo que a gente está pensando. Então, se a gente está pensando em coisas boas, na caridade, no amor, sempre humilde, como Jesus foi e deu vários exemplos para a gente, né? Mesmo sendo um ser muito mais evoluído que nós, ele nunca perdeu a humildade, a gente já está um passo à frente. Agora, quando a gente fica com pensamentos negativos,
quando o ego fala sempre mais alto, o individualismo, que a gente vê muito hoje em dia ainda, né? Todo mundo, a maioria pelo menos, né? Sempre pensando no próprio umbigo. Isso, assim, já faz a gente voltar vários degraus, né? A gente vai se afastando cada vez mais de Jesus, porque não é isso que ele espera de nós, né? A gente veio aqui justamente para amar uns aos outros, realmente pensar o que o outro está precisando que eu possa fazer para ajudar, né? Essa já é uma cura, né? Quando a gente tem essa percepção de o que o outro está precisando, né? O que eu posso fazer para ajudar o outro, para a sociedade, a gente, claro que não vai conseguir salvar o mundo, né? Nós somos muito pequenininhos para isso. Mas se cada um fizesse sua parte, né? Se cada um já começasse essa cura própria, olhar para dentro, tentar mudar um pouquinho a cada dia, a gente já conseguiria fazer uma diferença grande. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitas coisas para melhorar, principalmente nosso individualismo, nosso ego, que muitas vezes fala muito mais alto, né, do que todas as outras coisas boas que a gente tem aqui dentro. A gente poderia citar aqui, né, dois físicos quânticos, né, que em determinado momento ele, sobre a perspectiva, né, da psicoterapêutica, né, ele estudou sobre o amor e o perdão, né. Então, ele identificou que a partir dos neuropeptídeos, enrolei a língua, isso é produzido ondas, né, vibratórias, que são semelhantes aos fótons, né. Os fótons, eles aglutinam moléculas, né, que é absorvido pelo sistema nervoso central. E isso é encaminhado, que encaminha essa energia, né, ao sistema de glândulas endócrinas e exteriorizado pelo aparelho imunológico, né, e a partir daí é proporcionado saúde. Então, olha para você ver, não é uma situação que, quando a gente fala de amar e perdoar, não é pela perspectiva teológica, né? Porque a gente tudo associa o amor ao perdão a uma situação, né, de religiosidade, né? E, então, não é por essa perspectiva. E isso foi comprovado, né, dentro de uma perspectiva psicológica, né, que é psicoterapêutico, né? O tanto que o nosso corpo reage de uma forma, a gente pode explicar isso de uma forma, né, científica. Um outro exemplo, né, que vale a pena a gente lembrar, eu acho, não sei se eu já citei aqui em alguma outra vez, né, sobre um estudo que um cientista chamado Masaru Emoto, né, ele fez um estudo com as águas. Você já ouviu falar? Não. Não? Então, esse estudo com as águas, né, ele analisou, ele fez os potes, né, com as águas, e ele colocou os sons que emitiam para cada pote eram diferentes, né? E aí você também poderia colocar palavras escritas, né, próximas ao pote, com água. Todos os potes eram com água. Só que eram potes com vibrações positivas, né, onde às vezes a pessoa falava, emitia palavras de ternura, de amor, de compreensão, e nos outros potes tinham pessoas que falavam palavras mais pesadas, né, de ódio, de rancor, de dificuldades, né? Então, esses potes, eles foram levados ao microscópio, né, e foi observado a molécula da água, né? Então, cada molécula, as moléculas da água reagiram de forma diferenciada
a cada instigação, né? Nos potes que tinham palavras de amor, né? De conforto, esses potes, a molécula da água ficou perfeita, né? Ficou bonita, brilhosa, né? Parecia que saía raios, né, de luz ali, né? E nos potes que tinham essas moléculas, onde as pessoas falavam situações ruins, né? Elas ficaram disformes, né? Olha para você ver que isso analisado dentro de uma pesquisa com microscópio, uma coisa simples, né? Então, agora vamos imaginar, né? Se o nosso organismo é constituído, né, 70% por água, né? O quanto nós não somos influenciáveis pelos nossos pensamentos e pelo meio em que vivemos, né? Quando deixamos que o meio realmente conduza a nossa vida, né? Quando nós não reagimos de uma forma positiva diante daquilo que é destrutivo, quando nós nos deixamos levar por aquilo que é destrutivo, né? Então, o tanto que se a molécula da água, ela realmente consegue ficar disforme em situações ruins, imagina o quanto o nosso corpo não adoece, né? O quanto a nossa psique ainda nós temos que orar e vigiar, né, os nossos pensamentos constantemente para que nós realmente não nos deixemos levar, né, por situações, às vezes, desafiadoras no nosso caminho, né? Porque a vida aqui na Terra, ela é de aprendizado. Então, não vai deixar de ter desafios, né? Nunca. A gente que vai escolhendo como enxergar esses desafios, né? Se é de uma forma mais leve ou de uma forma mais pesada, né? Como um fardo. Nossa, por que eu tô passando por isso? E vendo você falar sobre esse relato, achei muito interessante. E a gente realmente observa isso, né? Principalmente nós da área da saúde, estou me incluindo porque eu sou da área da saúde também, a gente observa isso na vida profissional. Quando a gente geralmente atende um paciente mais deprimido, que tem muitos pensamentos negativos, que não tem perspectiva de vida, você pode dar os melhores medicamentos. Esse paciente quase nunca tem resposta, porque ele não acredita na melhora, né? Ele não acredita na melhora nem do tratamento farmacológico e nem do tratamento espiritual, né? De acreditar nos propósitos de Deus, de acreditar que aquilo é uma fase e vai passar, que ele precisa passar por aquilo por algum motivo que talvez naquele momento ele não entenda, diferente da pessoa que já tem um entendimento melhor sobre isso, né? De que é só uma fase e que eu preciso passar por aquilo por algum motivo. Eu até acho muito interessante uma frase que o Divaldo Franco fala numa palestra que ele dá, de que saúde não é ausência de doença, mas sim um estado de bem-estar. Então, muitas vezes, vai ter uma pessoa com alguma enfermidade, né? Ele tem alguma disfunção orgânica ali, uma infecção ou uma degeneração, mas ele está tão bem, assim, aceitando tão bem aquela situação, mesmo sendo difícil, que ele não tem ausência de saúde. Ele está num estado de bem-estar, mesmo estando enfermo, né? Mesmo tendo alguma disfunção orgânica. Então, essa questão que você falou sobre os pensamentos. Quando a gente tem um pensamento positivo, né? Voltado para o amor, para a fraternidade, para a caridade, mesmo a gente passando por situações desafiadoras que sempre vão existir, a gente consegue lidar melhor com aquilo, né? A gente sabe lidar com mais clareza, com mais consciência e evita ficar naquele limbo de adoecimento, de não conseguir sair daquele lugar, porque realmente você vai dando força, né, para o problema. Quando você não acredita que é uma fase, não acredita nos propósitos divinos, você vai dando força
ainda mais para aquela doença, para aquele problema, para aquela situação difícil, né? Isso é tão profundo, né? Porque tudo que Jesus trouxe de conhecimento, né? Olha, há 2000 anos atrás, né? Ele era perfeito, né? Então, só em determinadas épocas é que nos deixado a ter acesso a esses conhecimentos mais profundos, né? Então, a ciência, a cada dia, ela se aproxima daquilo que Jesus trouxe como conhecimento, né? E olha a ciência caminhando aí, né? Para falar sobre algo que antes não era nem pensado dentro do meio científico, né? Falar de amor com ciência, né? Então, falar de ódio, ressentimentos, de ciúmes, né? Tudo isso que leva, né, à morte das nossas defesas, né? Do nosso sistema imunológico, né? Onde realmente ficamos doentes, né? Teve muitos estudos de pacientes que receberam, né, incentivos realmente de amor, né, de compaixão ali, de pessoas que estavam mais próximas, que as respostas são muito positivas, né? E isso foram estudos realizados, não estou falando aqui de algo aleatório, né? Mas foram estudos realizados. Então, olha a ciência chegando aí para a gente, né? Para aquelas pessoas que, de alguma forma, às vezes, né, são muito céticas, né? E porque Jesus ele é o nosso guia e modelo, né? Então, para ele ele traz esse conhecimento e a gente vai conseguindo aos poucos, na medida daquilo que nós somos capazes, né, de sustentar, de absorver, a gente vai conseguindo caminhar, né? A gente vai se adentrando nesse universo de conhecimento. Então, Jesus deu vários exemplos para a gente, né, Josi? De remédios que a gente dificilmente vê as pessoas usando hoje em dia, né? Que é a fraternidade, o amor, a humildade. Muitas vezes a gente fica apegado, quando fala de cura, a gente fica apegado a algum medicamento, né? Ah, eu preciso me curar, então eu preciso tomar alguma coisa. Não, às vezes o remédio está dentro da gente. Naquele momento, para você curar aquela enfermidade, você precisa ser mais humilde, você precisa ser menos egoísta, você precisa ter mais fraternidade, mais caridade pelo próximo. Então, por isso que é tão importante a questão, assim, a gente às vezes fica até meio retórico, né, do vigiar e orar, porque está dentro da gente, né? A gente só se permite sentir coisas que estão dentro da gente. Então, quando a gente está vigilante, está ali sempre atento aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, a gente consegue ir se policiando mais, né? Sobre o que pensar, sobre como estou agindo. E aí a gente vai cada vez se aproximando mais dos propósitos que Jesus espera de nós, né? É o que você falou, né? Isso que você disse é a melhor proposta para uma vida saudável. Sim. Essa é a melhor proposta, né? Sem não guardar ressentimento, não guardar lixo mental, né? Abrir-se para o amor, né? Quando nós adentramos sobre esse assunto, nos advém também sobre aquilo que Jesus trouxe, né, de ensinamento, sobre as leis, né, a lei da afinidade, a lei de causa e efeito, né, e tudo que se faz, né, tudo que você faz é a causa, né, e tudo que você causa tem uma consequência
consequência, quer dizer, tem um efeito sobre aquilo que você fez, né? Então, quando às vezes a gente observa, né, pessoas às vezes com situações muito difíceis, né, às vezes de saúde mesmo, né, não estão falando de outros desafios, às vezes de saúde mesmo. Então, às vezes a gente não consegue enxergar a causa no momento presente, né, porque Deus é tão perfeito e Ele quer tanto nosso crescimento, né? Que existe a questão de você reparar aquilo, aprender e reparar aquilo que você fez, né? Então, às vezes você causou algo no passado em que você traz para essa vida como forma de você se retificar, de você melhorar, para você ter uma visão diferente sobre aquilo que aconteceu na sua vida no passado, né? E as pessoas que foram envolvidas naquela situação no passado, né, vêm também para auxiliar nessa compreensão maior daquilo que aconteceu, né? Às vezes você passa e vivencia situações semelhantes, para que você possa ter uma reação, uma organização de pensamento diferente do que você teve antes, né? Então, seja, né, o que você é para si, o que você é para o outro, né? O perdão como forma de liberdade, né? Quando nós conseguimos enxergar tudo isso, né, dentro da lei de causa e efeito, que tudo depende realmente de nós, né? E quando nós estamos falando da autocura aqui nesse estudo, né? Mas nós não podemos esquecer que nós vivemos em uma sociedade em que nós somos regidos pela lei da afinidade. Nós estamos todos em conjunto porque nós somos almas afins. E para ser uma alma afim, nós temos todas as qualidades, defeitos, muito próximos, né? Então, não vamos atirar a pedra no vizinho, porque se a gente não olhar para nós. Porque se nós estamos aqui no mesmo barquinho, né? É porque nós somos muito parecidos ainda, moralmente, né? Então, o planeta Terra, cada planeta, ele tem a sua constituição, né? A sua afinidade moral, né? Então, todos aqui, ela tem essa afinidade. Então, quando nós pensamos pela perspectiva de si mesmo, quando nós pensamos na perspectiva de sociedade, né? De planeta, e quando a gente pensa em perspectiva de mundo, porque o nosso planeta é um planetinha diante de tantos outros planetas, né? E que também é habitado por outras almas essas que estão, às vezes, nas mesmas condições que nós, ou em condições intermediárias, ou em condições melhores, né? Bem acima, com almas bem evoluídas, né? Porque existem várias categorias, né? De condições morais aí, né? Então, de que forma você citou uma parte muito interessante, né? Nós não podemos mudar tudo, né? Nós não temos condições de mudar tudo. Mas o que eu estou fazendo individualmente, porque tudo que eu faço individualmente impacta coletivamente. Né? Buda diz assim, né, que o bater de uma asa de uma borboleta, né, nós às vezes não escutamos,
sintamos. A gente não é capaz, às vezes, de sentir, mas a gente sentiu, né, a asinha, né? Mas a condição da energia que é emitido, isso impacta todos nós, né? Tudo isso. A natureza, como nós cuidamos da natureza, que é a nossa casa, tudo isso é energia, né? A energia, ela parte primeiramente do nosso pensamento, né? E o pensamento, e tudo é energia, então impacta o nosso corpo, o que está à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta, o nosso planeta, né? E o universo. Sim. E o pensamento em si já é uma ação, né, Josi? Então, assim, a partir do momento que você pensou alguma coisa, você já está agindo, você já está fazendo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Então, quando eu tenho um pensamento, pode ser só pensamento, eu nem falei o que eu pensei. De julgamento, por exemplo, que você estava falando de apontar o dedo para o outro, isso já é uma vibração muito baixa, muito inferior. Porque além de eu apontar o dedo para o outro, eu não estou ajudando ele de nenhuma forma, e eu ainda estou. É como se fosse um auto-julgamento também, porque se algo no outro me incomoda, é porque eu tenho um pouquinho daquilo também. Só que a gente, muitas vezes, é muito mais fácil a gente observar no outro, do lado de fora, do que olhar para dentro, né? Essa questão do interior, igual a gente comentou muito do auto-perdão, da questão mesmo de você olhar para dentro, ver o que você está agindo, pensando, isso é muito mais difícil do que você ver o externo, né? Por isso que muitas vezes a gente comenta sobre aquela frase muito famosa: a grama do vizinho é muito mais verde que a minha. Mas você está olhando só a grama? Você está cultivando ela? Você está jogando água? Está colocando adubo? Então, claro que a grama do vizinho vai ser mais verde. Você não está nem prestando atenção na sua. Então, a gente muitas vezes acha mais fácil, é mais cômodo julgar o outro, avaliar o outro, do que olhar para si. Então, é muito importante essa questão, assim, realmente da vigilância do pensamento, porque quando a gente pensa, a gente já fez. Eu tenho isso comigo. Então, se você está julgando o outro, se você está, enfim, qualquer coisa negativa, né, para outra pessoa que não seja para o bem, para ajudar, porque, claro que vivendo em sociedade, a gente não concorda com algumas coisas, mas a gente precisa dar soluções, porque senão a gente também não sai do lugar, né? Então, se eu estou vendo alguma atitude que eu não acho correta, que não está ajudando a sociedade ou um grupo pequeno de pessoas, eu tentar ajudar aquilo de alguma forma, não só julgar, né? Porque o julgamento não vai resolver nenhuma situação. E também sobre essa questão de energia, você falou uma coisa que somos afins, né? Então, a gente está vivendo aqui como uma egrégora. Então, a partir do momento que eu cultivo bons pensamentos, boas atitudes, pelo menos um grupo pequeno que convive mais próximo a mim, eu já estou emitindo aquela vibração positiva. Se todo mundo que tiver um grupo pequeno fizer isso, pensa o quanto a gente já não vai evoluir, né? Então, às vezes a gente fala, mas nem vou fazer isso, quem eu sou, né? Sou tão pequenininho, é o tamanho do mundo. Mas você está ali rodeado por várias pessoas, emanando energia para várias pessoas. Então, são nesses pequenos pontos que a gente vai fazendo a diferença. Eu tenho comigo que se a gente for querer salvar o mundo, a gente vai ficar no mesmo lugar, dando volta, assim, igual uma barata tonta. Então, quando a gente realmente põe em prática os ensinamentos de Deus, pelo menos para um grupo pequeno de pessoas, para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente já está fazendo bem, a gente já está fazendo algo que está valendo a pena, né? E não simplesmente ficando de braço cruzado esperando um milagre, que não vai acontecer, né? A nossa consciência, né, nossa mente, né, ela é dividida, né, em consciente, né, e na parte que é consciente e o subconsciente, né? O consciente, ele é 5%, né? É aquilo que você consegue raciocinar,
aquilo que você consegue perceber, fazer ligações, né, de pensamentos, fazer decisões a partir daí, né? E o subconsciente é toda a bagagem que você traz. Só que está lá no subconsciente, então, que é 95%, né? Então, e você, no subconsciente, você não é racional, né? Ele não tem, não é racional, não é metódico, né? Mas ele conduz, porque somos nós somos esses 95%, nossa bagagem, né? Mas nós não temos consciência de muita coisa que há dentro de nós, né? A nossa constituição, aquilo que nós trazemos desde a infância, os nossos medos, aquilo que levou a gente a hoje ter uma atitude, uma ação, que às vezes nós não conseguimos compreender o porquê. Né? E esse conhecimento, se nós não buscarmos compreender como isso se sucede dentro da nossa vida, na nossa caminhada, né, nós não conseguimos perceber aquilo que tem que ser modificado, né? Aquilo que pode ser melhorado. Então, nós vamos permanecer dentro da ignorância, né? Então, o caminho da felicidade é se conhecer, se autoconhecer, né? É realmente conseguir enxergar as nossas limitações, as nossas dificuldades, né? Os nossos medos, e tentar realmente modificar a nossa vida, né? Porque aí a gente caminha com aquilo que Deus realmente espera de nós, que é o melhor, é sermos felizes. Deus nos preparou e nos deixa ser conduzidos para o caminho da felicidade, né? Mas o caminho da felicidade não existe se nós não nos conhecermos realmente. E nós achamos, né? Quem permanece na ignorância, às vezes acha que se conhece, mas não se conhece, né? Não. E assim, o título dessa lição, né, a cura própria, já é autoexplicativo, né? Próprio porque é individual. Então, não adianta a gente também ficar se comparando, né? O meu momento de cura vai ser diferente do seu, porque eu tenho minhas experiências, eu tenho meus traumas passados, eu tenho coisas que eu ainda preciso enxergar dentro de mim, né? Me autoconhecer. Então, o principal assim dessa lição para mim é a questão do pensamento, da gente estar sempre vigilante, mas também da gente não ser injusto com a gente, né? Aceitarmos nossa condição de que temos que melhorar, mas no nosso tempo, né? Diante daquilo que a gente tem disponível, daquilo que a gente está preparado para viver naquele momento, porque também quando a gente se compara, isso gera ansiedade, isso gera outros sentimentos ruins que também não vão ajudar a gente nesse processo evolutivo, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência de que o meu momento vai ser diferente do seu, que vai ser diferente do meu vizinho, que vai ser diferente de todo mundo que está aqui na live. Porque quando a gente começa a se comparar, além de ser ruim, por gerar esse quadro de ansiedade, de inferioridade também, porque às vezes o outro está mais na frente do que eu, e aí eu fico querendo chegar na frente, enfim. E a gente vai ficando nesse ciclo que não ajuda a gente em nada, né? Então, o que eu mais tirei assim, de lição para mim... Aceitarmos, né? Aceitarmos também a condição do outro, né? Porque o outro também tem as dificuldades, ele está na caminhada dele, né? Então, às vezes, a gente julga, né? A gente cobra do outro aquilo que a gente também não tem condições, né? Então, aceitar também o outro, né? Como ele é. E um vai ajudando o outro, né? Nós vamos nos ajudando, né? Ninguém segura a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Desculpa, falei errado. A
gente está caminhando, né, para a finalização desse momento, né, que é muito gostoso, né, poder falar sobre os ensinamentos de Jesus. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu só queria ler aqui, porque a gente foi conversando e acabou ficando para trás aqui. O pessoal comentou algumas coisas. A Kellen falou assim: o primeiro passo é muito difícil a ser dado, mas é necessário. É isso, né? Quando a gente precisa sair da zona de conforto, é muito mais difícil. Mas é o necessário para a gente seguir, né? Para a gente começar a caminhada e manter aí a nossa caminhada espiritual e evolutiva. Uhum. Precisa realmente dar o primeiro passo. Eu vou só terminar lendo a última frase, né, desse texto que fala: sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade, né, comande o barco do organismo para o bem, né, e para o bem de si mesmo, do próximo, né, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade, né? Que essa frase possa ser a frase da semana para que a gente possa refletir bem, né? Sim, é isso. E o Uma Paulo boa noite também a comentou, todos. que eu só leio aqui a do Paulo, ele tinha falado assim, que o mundo é a soma de cada um de nós. Realmente, né? Aquilo que a gente comentou. Todo mundo está aqui junto, emanando as energias boas, e aí a gente vai somando e vai crescendo cada vez mais, né? Com certeza. Uma boa noite a todos, né? E obrigado por esse momento com vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite, boa semana. Fica Fiquem com com Deus. Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.